Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Na nossa última aula nós introduzimos o conceito de quantidades conservadas em física, apresentamos a razão pela qual essas quantidades são conservadas e os principais exemplos que nós vamos ver ao longo do nosso curso. Hoje nós vamos começar com uma introdução à energia mecânica, que é uma quantidade conservada devido à uniformidade temporal que alguns potenciais apresentam. Isso vai ficar mais claro no futuro. Por enquanto, o que eu gostaria de discutir nessa aula são os conceitos que nós temos a respeito da palavra energia e mostrar um exemplo do que seria uma energia mecânica em um sistema físico. Um exemplo físico não trivial. Então, basicamente, a gente sempre escuta a palavra energia, principalmente nos desenhos animados, também em práticas esotéricas e coisas semelhantes. Basicamente, a energia seria um poder, certo? Que ele pode ser acumulado, ele pode ser cedido, ele pode ser absorvido por um objeto, por uma pessoa, tá? Aqui nós temos o bom e velho Goku reunindo a energia da Genkidama, certo? O qual vai ser arremessado depois em um dos inimigos do Dragon Ball Z, enfim. E basicamente esse seria o conceito de energia, esse poder que seria acumulado, que poderia ser armazenado dentro do corpo da pessoa, que poderia ser expelido através de uma forma material e coisas assim, tá? Esse conceito também aparece em artes marciais, em que as pessoas se referem também às técnicas e a intensidade das técnicas ou eficiência das técnicas como sendo uma energia sendo cedida. Nesse caso, eles teriam até mesmo a ideia de que a energia estaria associada com uma ideia de vetor, como se fosse uma espécie de força associada à pessoa. Tá? Então, esse conceito está muito difundido e é uma palavra que, por estar completamente difundida, ela perde o seu peso, ela perde o seu significado preciso, e nós precisamos recuperar esse conceito para poder trabalhar corretamente esse objeto da física e não incorrer em nenhuma espécie de erro, tá? Em física, a energia, na verdade, é uma quantidade escalar, tá? Ou seja, ela não tem direção nem sentido, tá? E, tecnicamente falando, ela seria simplesmente a integração de alguma equação diferencial de alguma lei da física, tá? Basicamente, quando você realiza um processo de integração, você tem uma constante extra, e essa constante extra ela ficaria sendo determinada pelas condições iniciais do nosso problema. Então, basicamente é isso. Você tem uma equação da física representada por uma equação diferencial e você faz uma primeira integração. Nessa primeira integração você ganha uma constante, e essa constante seria basicamente a sua quantidade conservada. E no caso, por exemplo, da segunda lei de Newton, a primeira integração da lei de Newton conduziria exatamente à energia mecânica, tá? E a energia ela pode vir com diversas características. Ela pode vir ser uma energia mecânica, ser uma energia térmica, uma energia eletromagnética. Dependendo do contexto, ela vai ter um significado muito bem preciso, dependendo da área da física com a qual nós vamos trabalhar. A mecânica ela vai ter basicamente uma energia cinética, uma energia potencial. Essa energia potencial ela pode ser uma energia associada a uma mola, portanto ela seria uma energia potencial elástica. Se ela for gravitacional, seria a potencial gravitacional. Térmica seria basicamente
a porção de energia correspondente à interação com o meio externo. E a eletromagnética seria uma composição dos vetores, dos campos elétricos e magnéticos. Basicamente essa daí seria a ideia por trás dessas energias associadas a cada um dessas áreas dentro da física. Vamos agora ver um exemplo de energia mecânica, tá? Na nossa última aula nós vimos um exemplo que ela vinha basicamente da equação de Torricelli. A equação de Torricelli seria um exemplo de quantidade conservada no movimento uniformemente variado. E aqui eu pego um exemplo um pouco mais complicado do que simplesmente uma única partícula caindo sob a ação da gravidade. Aqui eu considero a máquina de Atwood, tá? A máquina de Atwood representada por duas massas ligadas por uma corda sob a ação da gravidade, tá? E a aceleração que existe, aqui no caso seria a aceleração do bloco A, seria dado por essa relação aqui. Pois bem, se nós escrevermos as equações de Torricelli para massa m grande e m pequena, nós vamos ter essas duas quantidades aqui. Essa aqui para a quantidade m grande e essa aqui para a quantidade m pequena, tá? E substituindo A nessas duas equações aqui, a gente vai ter essa expressão. Ou melhor, substituindo apenas para essa expressão, nós vamos ter essa expressão aqui. E utilizando essas quantidades aqui, que simplesmente significa que de um lado o corpo sobe, do outro ele desce de maneira idêntica, então nós vamos ter simplesmente a inversão dessas quantidades cinemáticas. Portanto, separando esses termos e reescrevendo elas ao contrário, a gente vai ter essa expressão aqui. E observando essa expressão e separando de um lado as partes que não são das condições iniciais e as outras com as condições iniciais, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter para a massa m essa quantidade aqui, para a massa m pequena essa outra quantidade aqui, e do outro lado em que nós temos as condições iniciais, para a massa m grande nós vamos ter essa quantidade aqui, e para essa outra essa quantidade aqui. Percebam a maneira como elas estão organizadas. Nós temos esse termo aqui com a velocidade ao quadrado e esse outro termo aqui proporcional à altura, tá? Tanto para um quanto para o outro caso. E aqui dependendo das condições iniciais. Isso aqui nada mais é do que a energia mecânica associada a esse sistema. A energia mecânica associada à massa m grande e m pequeno. E observem que ela vai se conservar, porque dependendo das condições que a gente observa aqui, essa outra quantidade aqui, ela sempre vai ter essa quantidade inicial que foi estabelecida pelas condições iniciais. Portanto, nós temos que essa quantidade aqui, que depende de todas essas variáveis, vai ser igual a essa outra quantidade que fica predeterminada a partir das suas condições iniciais. E basicamente é essa quantidade que nós vamos estudar daqui para frente com um pouco mais de detalhe. Se vocês observarem, eu meio que resolvi falar primeiro sobre esses conceitos de energia mecânica e introduzir ela antes de falar propriamente do conceito de trabalho e energia cinética que eu havia prometido na última aula. Eu achei melhor introduzir essa parte primeiro, para agora falar de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais focada nos aspectos matemáticos que vão definir a energia mecânica. Então, se você gostou desse vídeo, deem um joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.